Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Aqui a gente atende Curitiba, região metropolitana, e também fazemos atendimento online. A gente consegue atender praticamente toda a região do Brasil, né, todos os estados. Caso você não mora em Curitiba, então quiser entrar em contato comigo para ver como que é, você vai falar comigo ou com a minha secretária pelo WhatsApp. Eu também, né? Se você é de Curitiba, pode entrar em contato comigo que a gente vai ter o maior prazer em atender você. Então, há alguns dias atrás, deixa eu ver aqui a data certo, no dia 19 de janeiro, eu publiquei um vídeo. Esse vídeo aqui, ele teve não alcançou muitas pessoas, provavelmente por conta do título do vídeo. Então, esse título, esse nome eu não vou falar aqui na plataforma, para não me dar problemas na questão da chegada do vídeo às pessoas. E também, caso esse vídeo venha a ser monetizado, o meu canal venha a ser monetizado no futuro, eu também não tenho problemas quanto a isso. Então, mas qualquer coisa, dá uma olhada lá no dia 19, tá? Dá uma procurada. Mas é sobre essa doença, né? A última doença aí que repercutiu no mundo inteiro nos últimos anos. E ela deixa algumas sequelas onde o paciente ainda tem as queixas dos sintomas da doença por um bom tempo. Então, nesse vídeo eu falo de um paciente que ele me procurou, ele já está há 1 ano e meio em reabilitação, tá? Com tratamento de fisioterapia respiratória. Então, ele começou com a fisioterapia respiratória, passou com o personal trainer e agora ele voltou comigo, né? Ele voltou para a fisioterapia respiratória, né? Apesar de eu também faço um trabalho de personal, como se fosse um trabalho de personal, né? Que seria a fisioterapia preventiva. Então ele me procurou, ele me encontrou na internet e me procurou e expôs todas as dificuldades dele, né? E a gente iniciou um tratamento, né, para essa doença aí, que ele se curou da doença, ficou em ventilação mecânica, né? Não me recordo o tempo que ele ficou em ventilação mecânica. E ele vem caminhando aí, né? Caminhando com dificuldade nessa batalha dele para um restabelecimento pleno da saúde dele. Então ele tem uma limitação funcional bem grande. É um paciente de uma região aqui bem conhecida de Curitiba, chamada Santa Felicidade. Ele trabalha em Araucária, então ele sai da casa dele, pega um ônibus que fica praticamente na frente da casa dele. Só o fato de sair da casa dele e ir até o ponto de ônibus, ele já se cansava. Vai ainda, né, para Araucária, trabalha em Araucária, e retorna para Curitiba. E isso está trazendo um desgaste estava trazendo um desgaste muito grande para ele, né? E até por conta das dificuldades dele, ele ficava em home office em alguns períodos aí da semana. Fez uma espirometria, ele tem uma espirometria, né? A espirometria, inicialmente, a primeira espirometria que ele mostrava um distúrbio ventilatório obstrutivo moderado e evoluiu para um distúrbio ventilatório obstrutivo leve. Tá? Essa é a situação dele hoje. Então, daí, aqui no resultado da avaliação dele, eu vou pegar aqui para vocês. Então, assim, a primeira coisa para a gente intervir em um paciente, seja lá qual for, é a gente avaliar. Né? Para mim, não bastava apenas. Nesse caso, ele chegou para mim com um pedido médico, né? Mas tem pacientes que vêm sem pedido médico. A médica sugeriu 10 atendimentos para ele. Então, 10 não, 20. Ele chegou para mim com esse pedido desses 20 atendimentos. E a espirometria, os exames, mas isso para a gente não é o suficiente. Tá? Daí eu fiz uma avaliação nele com o manovacômetro. Né? Na verdade, não é um manovacômetro. O manovacômetro é um aparelho para avaliar a força muscular respiratória, né? Chamado de PI Max. Né? Então, o manovacômetro é esse aparelho. Como a atuação do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar está voltada ao músculo estriado esquelético,
Por isso que eu falo que só os exames de imagem, exame de sangue e espirometria não são suficientes. A espirometria ela te mostra, te dá muita informação, mas não te dá informação de qual é a força de contração do músculo respiratório. Apesar de que tem alguns médicos aí que acham que a espirometria retrata a força respiratória. Não retrata. Para retratar a força muscular respiratória tinha que ter uma unidade específica ali, que é a unidade de pressão, no caso centímetros de água. E o centímetro de água é uma unidade de pressão que indiretamente simboliza a capacidade do músculo de gerar pressão negativa. Pressão negativa é o diafragma do paciente descer, contrair bem e gerar um vácuo no pulmão para aí sim o ar entrar. Tá? Então, sim, 100%, 100% não, 95% dos pacientes que eu trabalho, eu faço avaliação com o manovacômetro. Ah, Carlos, e os outros? Por que você não faz? Então você deixou 5% fora e por quê? Discriminação? Não, não é discriminação. Porque o próprio paciente não aceita ser avaliado por um manovacômetro. Por que ele não aceita? Porque ele alega que vai levar para ele um risco de contaminação, né? Então a gente usa esse filtro aqui, né, para fazer a avaliação. Então, tem esse filtro aqui ou o filtro HME, tá? Então eu faço a avaliação. Mas, infelizmente, tem muitos pacientes que não aceitam porque tem esse medo aí de o aparelho contaminar ele. Justamente o filtro é porque a importância do filtro é para que o paciente não contamine o aparelho e o aparelho não contamine o paciente, tá? Então o filtro é essa produção, é uma produção segura, né? Mas alguns pacientes têm essa preocupação. Então vamos lá. Então aqui na avaliação que eu fiz, esse meu manovacômetro, ele é o PowerBridge K5, né? Eu tenho um manovacômetro analógico, só que desde quando eu comprei o PowerBridge K5, eu não uso mais o manovacômetro analógico, esse daqui traz informações mais importantes pra gente. Então aqui, primeiro ponto, a força muscular inspiratória desse paciente, o normal dele seria 118. O que a gente avaliou lá por volta do dia 15, 19 de janeiro, a força dele é 48,62. É uma diferença acima de 50%. Tá? Então isso é bem prejudicial. E aqui a capacidade vital dele, que é o volume que ele inala, é de 1,55, normal é 4,5. Então assim, pelo conhecimento que eu tenho na área, isso daqui, só isso daqui já é a indicação de ter uma intervenção da fisioterapia respiratória com o quê? Fazer aqueles exercícios, abrir o braço, cheirar. Alguns colegas falam cheirar florzinha e soprar velhinha, né? Que é esse exercício aqui. Não, não. Se eu não me engano, talvez ele até, com alguns colegas aí, talvez ele até executou esse tipo de técnica. Eu sei que ele realizou um tratamento com o Respiron. Porém, no caso dele, eu poderia usar o Respiron a partir do momento que eu entendo qual é o nível de força muscular dele, sim. Tá? E essa força muscular que ele tem, para a gente trabalhar na margem do que ele tem até o que seria normal dele, a gente ia precisar ele ia precisar comprar acho que 3 Respiron. Né? No caso ele, como ele já falou para mim que ele não faria exercício sozinho, ele tem essa dificuldade, eu nem fiz a prescrição do Power Bridge para ele, né? Ele não comprou o Power Bridge. Já que ele não fez essa aquisição para o uso diário do Power Bridge, a gente vai ter uma limitação que provavelmente a gente não vai conseguir hipertrofia do músculo respiratório. Então aqui, essas aqui são as considerações de avaliação que eu gostaria de passar para vocês. 48,62 para quem o normal é de 118, isso é muito pouco, tá? É muito pouco. E o volume dele, né, de 4,5, né, que seria o normal para 1,5, então também é uma diferença muito grande. Tá, Carlos, e daí? Bom, e daí que é o seguinte, o que a gente tem de conhecimento da área? Tá? Da área como um todo, não só dessa doença específica aí, desse pós-confusão aí que a gente passou, passamos muitas dificuldades, né, seja financeiras ou com cuidado de saúde. A gente tem o seguinte, para todo indivíduo, o músculo respiratório, ele entra em competição com o músculo da perna. Essa competição, ela é uma competição pelo aporte de oxigênio,
tá? Essa competição, quem vai ganhar é o músculo da perna, porque é o músculo mais volumoso. E dentro dessa competição aí, o músculo respiratório ele vai começar a gerar uma defasagem, tá? Essa defasagem vai implicar o quê? Em uma maior redução da força muscular inspiratória, que vai chegar a um ponto onde o paciente, seja por essa doença ou qualquer outra, não vai ter mais capacidade de inspirar. E isso vai cada vez evolui para atrapalhar cada vez mais a funcionalidade dele. Vai ser uma pessoa com limitação. Porém, né, no caso dele, ele teve condições aí, me procurou, a gente começou essa intervenção, acho que um pouco tarde, já 1 ano e meio depois. Essa intervenção, inicialmente, ela foi só com treinamento muscular inspiratório, com carga linear. Qual Power Breath que eu estou usando com ele? Estou usando, por enquanto, o Power Breath Plus Magic. Tá? Vou usar o Power Breath Plus Magic até o fim? Não sei. Tá? Talvez eu evolua para usar o K5, que ele me permite usar a carga que eu quiser com o paciente. E daí, para o treinamento com os meus pacientes, eu só tenho disponível o Power Breath Plus Magic, né? Então, é essa a situação desse paciente. Ele tem essa defasagem do músculo respiratório, tá? E tem essa defasagem de volume. Eu vou realizar a segunda avaliação com esse paciente na próxima quinta, tá? Na próxima quinta ou na semana que vem. A partir disso, eu vou definir se eu vou continuar com o Power Breath Plus Medic ou se eu vou mudar de aparelho para usar com ele. Outro detalhe, né? Então a gente iniciou só com isso, depois a gente evoluiu para o treinamento muscular inspiratório associado ao fortalecimento de core. O que é fortalecimento de core? É exercício com uma prancha, por exemplo, esse tipo de prancha, que é para fortalecer o músculo do tórax dele. O músculo do tórax ele tem uma relevância muito grande para o aumento de força muscular inspiratória e também aumento de volume, tá? O aumento de volume é capacidade vital. Na última fase, que a gente já está entrando, né? A gente está começando os preparativos para a última fase. Eu vou trabalhar com ele basicamente com treinamento muscular inspiratório e o treinamento aeróbico. Inicialmente, a levantar e sentar da cadeira era algo assim que gerava um desgaste muito grande para ele. Tá? Era o motivo da saturação dele cair para 92 e chegar ali para os seus 85. Hoje, a saturação dele só cai abaixo dos 90 se a gente expor ele a uma atividade aeróbica muito grande. Né? Essa atividade que hoje foi. Hoje eu coloquei ele para correr durante 6 minutos. Então, aí a saturação dele caiu muito. Porém, essa queda de saturação caiu para 83 e teve uma recuperação ali em torno de 20 segundos. 20 segundos é pouco para se recuperar a saturação de um paciente, mas a gente não tem necessidade de recorrer ao oxigênio, coisa do tipo. Eu, particularmente, eu quase nunca recorro ao oxigênio, tá? Aumento de oxigênio. Eu prefiro resolver a queda de saturação com recursos da fisioterapia. No caso dele, o recurso que a gente está resolvendo essa queda de saturação é o Power Breath. Então, assim, está sendo um resultado muito bom, tá? Apesar de, eu acho que hoje foi o 7º atendimento, né? A minha perspectiva era começar a ver mudanças no 5º atendimento. No 7º, de 5 para 7, aí é algo assim que não pode ser algo preocupante. Tá? Inicialmente eu estimava 10 atendimentos para ele, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais longo, mas pouco provável que vá passar dos 20 atendimentos. Tá? Então, assim, era esse o relato de caso que eu gostaria de passar para vocês. Né? Finalizando, eu vou apresentar os dados novamente para vocês, né, para ver o que a gente conseguiu com esse paciente. Eu estou preparando também um relato de caso de uma outra paciente que eu tenho, a Joana. A Joana é uma paciente com DPLC, então a gente vai providenciar isso daí e trazer essas perspectivas aí para vocês, tá certo? Se você gostou do meu trabalho, aí eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações
para você ficar a par de mais informações, adquirir os conhecimentos que eu puder passar para vocês. Não que necessariamente você vá adquirir e aplicar esse conhecimento, mas se você é um paciente, você vai conseguir filtrar esse conhecimento e buscar uma melhor forma de tratamento para você. Se você é um profissional, você pode entrar em contato comigo. Eu também ofereço consultoria para profissionais da área, que a gente pode conversar. E se você é paciente e precisar de um atendimento, entre em contato com a gente também, que vai ser um maior prazer atender. Mas eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu curtir e ajude a divulgar os vídeos, né? Isso daí vai ajudar no engajamento do vídeo, só ajuda no engajamento do vídeo, vai ser muito favorável para alcançar o máximo de pessoas possível. E se você compartilhar, melhor ainda, tá certo? Então um abraço, tchau e até o próximo vídeo.